Nosso Deus amado, nós estamos aqui, Senhor, juntos como igreja, apesar de estarmos cada um em sua casa, mas estamos juntos, Senhor, a tua igreja reunida para prestar esse culto ao Senhor, conhecer mais da tua palavra, e também para colocar diante do Senhor as nossas petições. Deus, o Senhor sabe, Senhor, o quanto nós temos sofrido, Senhor, com essa situação. É uma situação todo o planeta, e nós pedimos que o Senhor venha, Senhor, com tua mão poderosa, intervir nisso, Senhor, cessar essa situação. O Senhor viu o espírito de oração que o nosso pastor já colocou aí, Senhor, e eu tenho medo de esquecer de alguns, mas o Senhor sabe todos eles, Senhor, os irmãos da nossa igreja que estão doentes, o irmão de irmã Beth, o marido de Josi, os profissionais de saúde da nossa igreja, a minha mãe, a minha irmã que está gripada, o nosso presidente, Senhor, que é médico, está nessa linha de frente, como todos os outros profissionais de saúde. Pedimos também pelo nosso pastor, Senhor, que sabemos que é um peso pastorear tantas pessoas, Senhor, numa situação tão difícil. Fica conosco, nos traz a tua paz, serenidade, tranquilidade, que possamos todos os dias, Senhor, nos lembrar que as tuas misericórdias se renovam, que tu és o nosso socorro bem presente e que dia após dia é o Senhor que tem renovado as nossas forças. Muito obrigada por isso. Fica conosco, nos dá agora atenção, serenidade para podermos ouvir a tua palavra, ouvir essas doutrinas que sejam guardadas no nosso coração. Fica conosco, Senhor, precisamos de ti. Tu és o nosso Deus e no Senhor nós podemos descansar. Que o Senhor faça assim com cada um de nós, Senhor, e que nós possamos aproveitar esses momentos difíceis também para levar a tua palavra, falar do teu amor àquelas pessoas que ainda não te conhecem. Seja um momento que a tua igreja possa evangelizar, possa crescer, Senhor, porque todos nós precisamos de ti. Se a tua igreja, Senhor, nesse momento, com o Senhor, passa por dificuldades, imagina aquelas pessoas que não te conhecem. Possamos, Senhor, aproveitar esse momento, porque os campos estão aí. Fica conosco, recebe a nossa oração, a nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso bendito e suficiente Salvador. Amém. 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 Alô, som, testando. Vamos cantar Alô. o hino 326. Alguém consegue me ouvir aí no microfone? Sim. Obrigado. Sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ah, ok, obrigado. Então, vamos cantar este belo hino. Refúgio é o título. Meu divino protetor, quero em ti me refugiar, pois as ondas de terror ameaçam me tragar. Vamos cantar. Meu divino protetor, quero em ti me refugiar, pois as ondas de terror ameaçam me tragar. Quase estou a perecer, dá-me a tua proteção, pois guardado em teu poder, não receio furacão. Outro amparo não achei, sem alento venho a ti. Se me negas, morrerei, voz da morte eu já ouvi. Eu confio em teu amor e na tua compaixão.
És meu forte defensor, não me largue a tua mão. Tudo que eu desejo dás, Cristo meu, e ainda mais. Dás-me força e tua paz, sempre tu comigo vais. O teu nome santo é, e eu injusto e fraco sou. Ponho em ti a minha fé, sei que em ti seguro estou. Graça imensa em ti se achou, para tudo perdoar. Sangue teu se derramou, nele quero me lavar. Fonte tu de todo bem, dá-me sempre de beber, confortar minha alma vem, queiras sempre me valer. Amém. Queridos, vamos então dar continuidade ao nosso curso, né, sobre princípios batistas. E a gente está falando sobre, em linhas gerais, da relação entre igreja e Estado. Eu espero terminar esse assunto hoje, porque quanto mais a gente fala, mais coisa difícil acontece no nosso país. Então, eu espero que, quando a gente terminar esse assunto, o país melhore. Então, queridos, vamos fazer um pequeno resumão, né, de tudo que foi visto. Nós percebemos, através da leitura da Bíblia, que o primeiro século foi de muita perseguição. E aí, quem teve naquele culto, nós mostramos, através dos evangelhos e de Atos, que houve oposição judaica com relação aos cristãos, muitas vezes acusando os cristãos e ordenando para que eles não pregassem o evangelho. Houve uma oposição por parte do Império Romano, e aí nós temos, por exemplo, na década de 60, a oposição era mais por capricho pessoal, Nero. Então, é conhecido que Nero foi quem colocou fogo em Roma, e dos bairros de Roma, alguns que o fogo não chegou, ele era composto pela maioria por cristãos, então ele aproveitou e culpou os cristãos, dizendo que tinha sido eles que tinham colocado fogo em Roma. Mas também teve imperadores como Diocleciano, que queria ser adorado como Deus, e por essa razão os cristãos não se submetiam, nem os cristãos, nem os judeus. Eles adoravam somente um Deus. Logo, a perseguição foi fatal para muitos cristãos. No terceiro século aconteceu uma coisa assim muito difícil, mas que é interessante. Houve um imperador chamado Décio, que os seus antecessores, que foram tidos imperadores bons, né, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio, que foi o imperador filósofo, eles queriam o extermínio dos cristãos. Mas Décio, ele queria que os cristãos apostatassem. Então, ele procurou torturar os cristãos.
Essa época ficou conhecida na história como a época dos mártires. Um fato muito conhecido é a história de Policarpo. Os irmãos depois podem... O filme deve ter disponível aí no Now ou no YouTube. É um filme muito interessante. Então, Policarpo, no ano de acho que 150, 155, ele já com a idade de 86 anos, foi convocado a blasfemar contra Deus, a renunciar ao Cristo. Aí ele disse assim: sirvo a Deus há 86 anos. Ele não fez nenhum mal. Como blasfemaria contra meu rei que me salvou? Então, ele foi um dos mártires da igreja. Mas, na mesma época, houve também um tal de Quinto, né, era o nome do cidadão, que se entregou, mas quando viu as feras, se acovardou. Não vou morrer, não. E aí, a partir desse momento, no terceiro século, de perseguição, de extermínio, agora querendo que os cristãos apostatassem, vai surgir dois subgrupos. O grupo dos confessores, que é aqueles que tinham resistido, eles sobreviveram, mas resistiram à tortura, e o grupo dos traidores, que é o caso do Quinto, por exemplo. E aí a igreja agora ficou dividida. O que fazer com os caídos? Não é? Com aqueles que no momento de confronto optaram por César. E aí, meus irmãos, foi a primeira vez que a igreja, assim, de forma mais institucional, começou a pensar na disciplina. Então, Cipriano, que foi um pai da igreja, um homem muito piedoso, ele fugiu nessa perseguição, fugiu para um lugar seguro. E aí, nessa confusão, o que faria com os que tinham caído, foi decidido da seguinte maneira: aqueles que tinham comprado o certificado real podia voltar à igreja pelo arrependimento. Aí houve um outro homem chamado Novaciano, disse: não, a igreja tem que ser pura. Mas, José, aqui, ó, o Ramiro ligou. E aí o que acontece? Conectou aqui todinho. Ele dizia, o Novaciano, que o batismo dependia da dignidade do bispo. Eu estou citando só esse exemplo Todinho aqui, ó. como a pressão externa, no caso dos imperadores, trouxe consequências internas para dentro da igreja. Esse foi o terceiro século. O primeiro até o terceiro século, irmãos, foi marcado por muita perseguição, por muita tortura, por muito sofrimento por parte dos irmãos. E aí nós sabemos, né, no ano de 325, ao chamado a conversão de Constantino. Não sei mesmo. Ele passa por um momento de se reinventar. Ela botar para funcionar. No Edito de Milão, em 313, há uma certa liberdade para o cristianismo. E aí eu já disse para os irmãos que tolerância é diferente de liberdade. Tolerância é uma concessão, liberdade é direito. Então, os 4 primeiros séculos, marcados por muita perseguição. No 4º século, a igreja precisou se reinventar, porque teve que sair dos pântanos para ir para as catedrais. E aí teve que se reinventar. Na Idade Média, é complicado, irmãos, falar da Idade Média, porque são 1000 anos. Muita coisa aconteceu, altos e baixos. Ora a igreja estava mandando no Estado, ora o Estado estava mandando na igreja, ora eles estavam como cúmplices. Então, o que é que nós podemos marcar como exemplo aqui, da Idade Média? A igreja sobre o Estado. O marco dessa história foi, sem dúvida nenhuma, no ano de 800, a coroação de Carlos Magno. Foi quando o Papa coroou o imperador. E nós damos esse exemplo como um momento em que a igreja está sobre o Estado.
E aí nós temos, no ensino normal, falam de baixa idade média, alta idade média. O que, na verdade, aconteceu com relação à igreja é que, no finalzinho da Idade Média, nós tínhamos, século XIV, século XV, um tumulto muito grande, mas houve que ficou conhecido na filosofia como renascimento, a volta para os clássicos. Logo, eles não só voltaram para os clássicos no sentido das obras de artes, não. Voltaram também, dentro da igreja, para as primeiras fontes. Então, começaram a estudar de novo o grego, o hebraico. Isso foi muito importante para a igreja. Em linhas gerais, a Idade Média ela foi marcada por muito roubo por parte dos nobres, sofrimento dos pobres, ambição, invasão, poder do Papa, e aí surgiram coisas como o monasticismo, surgiu coisas como as cruzadas, e não é o nosso propósito comentar aqui. Então, os 3 primeiros séculos, perseguição. Chega na Idade Média, nós temos a Igreja sobre o Estado, e aí, finalmente, a gente chega no século XVI. E aí, essa questão da liberdade religiosa, ela foi muito influenciada pelos anabatistas, sem dúvida nenhuma. Eles acreditavam que ia ser separada do Estado. Aliás, eles acreditavam que os cristãos não podiam nem exercer função pública. E aí, a segunda geração de anabatistas, né, que foram os menonitas, eles eram de um pacifismo muito grande. E esse pacifismo não vigorou na Europa, mas nos Estados Unidos, sim. O século XVII, marcado pelo iluminismo, pensamento crítico, vai substituir o pensamento medieval. O pensamento medieval era muito religioso, tudo era Deus, era um pensamento teocêntrico. No iluminismo vai ser um pensamento mais cartesiano, né, do penso, logo existo, do homem como centro de todas as coisas. Então, esse iluminismo, ele também levou ao anticlericalismo católico. Ou seja, a sociedade passou a ver não somente o sistema religioso, mas especialmente esse catolicismo que, na Idade Média, mandava no Estado, teve que ter momentos de ser barrado. Para nós, como batistas, é importante a história da religião na Inglaterra. E aí, na Inglaterra, houve muita perseguição. Os batistas, a favor da liberdade religiosa. Os nossos irmãos presbiterianos, não, eles queriam a uniformidade. E aí eu estou falando, né, de século XVII, 1660, parece-me que foi a época da Revolução, quando o rei Carlos foi decapitado e os puritanos assumiram o poder. E entre os batistas, haviam muitos que faziam parte do exército de Cromwell, né, que foi quem ficou como líder maior da Inglaterra, num estado de protetorado que ficou conhecido. Quando esses irmãos vão para a Nova Inglaterra, para os Estados Unidos, eles também enfrentam perseguições. Só que agora as razões são diferentes. Na Nova Inglaterra, o principal motivo da perseguição é porque eles insistiam no credobatismo e rejeitavam o pedobatismo. Então, credobatismo é porque só batizava quem era crente. Ou seja, aquelas pessoas que tinham a condição de confessar que Jesus era Senhor. Logo, rejeitavam o pedobatismo, batismo de criança. Para eles, o pedobatismo era uma forma de colocar, de formar uma igreja estatal. E aí, foi uma das formas de perseguição. Os batistas também insistiam na consciência do indivíduo, ou seja, o rei, o governador, não pode dizer em quem você vai crer. Não pode forçar a sua fé. E eles insistiam também na separação entre igreja
e Estado. Há um caso muito interessante, quando o Henry Dunster, que era presidente de Harvard, depois de 12 anos como presidente, ele teve que abdicar do seu trabalho, do seu ofício, porque o chamado Tribunal de Salem chamou ele por 2 vezes para perguntar por que não ia submeter a filha dele ao batismo. E ele, crendo nos princípios batistas, não se submeteu a filha ao batismo infantil e, por isso, perdeu o cargo. Ou seja, a perseguição continuou lá na Nova Inglaterra, o que hoje é os Estados Unidos. Agora, no Brasil, irmãos, aqui, a separação entre igreja e Estado, ela foi efetivada em 1890, na Constituição que entrou em vigor em 1891. Agora, fácil de saber, não é? 1889 é o ano da República, não é? E aí, com a vinda da coroa em 1888 para o Brasil, eles só tinham poucos aliados, dentre eles a Inglaterra. E aí, quando abriu os portos, certamente muitos migrantes que vinham das outras nações eram protestantes. Então, por essa razão, agora, de 1500 até 1890, o Brasil tinha uma religião oficial, que era o catolicismo romano. Isso na Constituição de 1824 foi garantido esse direito. A atual Constituição brasileira de 1888, e nós temos um constituinte entre nós, o pastor Enoque Vieira esteve lá, ela proíbe a união aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Nossa Constituição, a nossa lei maior, garante a liberdade religiosa e, nesse caso aqui, a separação entre igreja e Estado. Então, o que é que nós aprendemos ao longo dessa história? Primeiro, é que a luta pela liberdade religiosa determinou o princípio de separação entre igreja e Estado. Os batistas acreditam e insistem na liberdade para todos. Todas as pessoas têm o direito de crer ou não, de ser islâmico, de ser judeu, de ser batista, de ser católico, de ser espírita. Nós defendemos o direito para todos. Os batistas ensinam que nenhuma pessoa deve ser prejudicada por seguir uma religião. Essa é uma lição que nós aprendemos e procuramos praticá-la. Segunda lição que ao longo desses estudos nós trabalhamos é que igreja e Estado são esferas distintas, são governos diferentes. O Estado é a esfera da cidadania, a igreja é uma esfera espiritual. João 18:36, Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. Agora, ambas são autônomas. O Estado tem a sua autonomia e a igreja tem a sua autonomia. Mas ambas as esferas estão debaixo da autoridade de Deus, porque toda autoridade ela é delegada. E seus ministros, ou seja, tanto os líderes religiosos como os líderes políticos, são responsáveis por seus atos diante de Deus. Para nós, irmãos,
a lealdade última da igreja é a Deus, com base no princípio de Atos 5:29 e Atos 4:19. Ou seja, se o Estado proibir algo que o Senhor manda que façamos, nós temos a base bíblica para desobedecer. A nossa pátria amada mesmo não é o Brasil, ela está no céu. Terceira lição: separação. Nós defendemos a separação absoluta entre igreja e Estado. Aí aqui o negócio fica mais complicado. Absoluta. O Estado não deve intervir em nenhuma programação da igreja, ou vou colocar assim, nenhuma religião. Usar verbas públicas para recuperar templos, seja católicos, seja protestantes, é errado. Nós não concordamos. Retiros de igrejas evangélicas sendo pago com o erário público, está errado. Pastor Isaltino, que ele disse em um dos seus artigos, que até o fato de você pedir um ônibus para a prefeitura para fazer um retiro, ele achava errado. Se não tem dinheiro para pagar o ônibus, não vá para o retiro. Não peça ao Estado. Era a opinião dele. Então, queridos, nós somos de acordo que haja uma separação total entre a igreja e o Estado. Agora, um detalhe: nós não sacralizamos o Estado. A Igreja Batista não é de direita, nem de esquerda, nem do centro. Aí vou usar mais uma vez a palavra do pastor Exaltino. A Igreja Batista é de cima. Seus valores são espirituais e celestiais. Uma Igreja Batista faz parte da Igreja de Cristo, que é multirracial, multiétnica e multigeográfica. Então, queridos, nós não entramos em lutas partidárias. O irmão pode falar sobre política, o irmão pode defender os seus pontos de vista, mas o irmão não pode trazer querela política para dentro da igreja. O livro do Apocalipse, irmãos, ela mostra o cordeiro contra o Estado que deseja ser Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13. Vamos fazer uma breve análise desse texto. Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Versículos de 1 a 10. De 1 a 10. Irmão Neemias lê de 1 a 10. Irmã Dalmivete lê de 11 ao 18. Mas vamos devagarzinho. Primeira leitura de Neemias, de 1 a 10.
necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, queridos, nós temos aí a descrição de uma trindade perversa, de uma trindade do mal. Nós temos 2 bestas que estão a serviço do dragão. O dragão é Satanás. A besta que se levanta do mar é o poder político, é o império, né? Vamos colocar, seja o Império Romano. E esse império tem um poder de levar as pessoas a adorar o dragão. E eu acho interessante que no versículo 5 e 6, a besta foi dada uma boca para falar blasfêmias e arrogância. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E aí nós temos uma besta com um poder político muito grande, que chega a dizer blasfêmia e a vencer os santos que estão no tabernáculo. Certamente a expressão tabernáculo refere-se a uma questão de segurança, de conforto. E essa é a besta do mar, o poder político. No texto que a irmã Dalmivete leu, nós temos uma referência a uma outra besta, uma besta que sai da terra. Esse é o falso profeta, é o poder religioso. E o texto diz que ele faz até sinais, versículo 13, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. E por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Esses são os falsos profetas. Aí o texto fala dessa trindade satânica, o texto fala dessa besta que é o poder político, o texto fala dessa besta que é o poder religioso, mas o pessoal quer saber sobre a marca. O que significa a marca? E aí, meus queridos, na época em que João escreveu, todo escravo era marcado. Todo escravo. E o número 666 tem a sua simbologia. Trata-se, o Apocalipse é um texto de uma literatura muito simbólica, mas o número 6 normalmente refere-se ao ser humano.
Então, talvez, eu quero interpretar que 666 é uma marca de um governo satânico centrada nos seres humanos, que é anti-Deus. Então, eu penso que seja isso que se refira o 6666, temível 666. Porque esses dias alguém mandou uma foto mostrando uma máscara da China que tinha 666. Não, 666 não tem nada a ver com isso, não. O texto abre discussão para assuntos escatológicos, como a vinda do anticristo, com textos paralelos. Mas a minha intenção aqui é mostrar que haverá um governo que desejará ser adorado como Deus. E os santos são chamados a perseverarem na fé e resistir contra esse governo. Versículo 9, 10. No finalzinho diz: aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. E aí eu quero dizer o seguinte: de acordo com esse texto, o império do mal, e vamos ter que João estava falando de Roma, continua o mesmo. Continua o mesmo. A cultura mundial, irmãos, de hoje é uma reedição do Império Romano. É parecido demais. Você pegar culto ao corpo, você pegar as corridas de Fórmula 1, os carrinhos rodando, é igualzinho às corridas de biga que tinha lá. Quem assistiu Ben-Hur, o último filme, dá para a gente ter uma sensaçãozinha do que era. Ou seja, o império do mal, secularizado, anti-Deus, ele tem se demonstrado vivo até hoje. Até hoje. E a nossa, como cristão, é continuar firmes na fé. O cristão sempre sofrerá perseguição. Sempre, sempre. Sempre. Agora, uma das coisas que eu acho interessante, que nós devemos pensar, é que diante de uma sociedade como essa, herdeira, protótipa do Império Romano, é que nós não podemos nos enganar. Eu já ouvi muito alguém dizer assim: fulano de tal já foi crente. Irmão, já foi crente, ou ele nunca foi, ou ele é um apóstata, então tá perdido. Quem não tem firmeza na palavra vai ser enganado. Não tem dúvida. A referência para nós cristãos é a palavra. Diante do mundo hostil, diante de perseguição, diante de dificuldade, diante de coronavírus, diante do mundo que está em decadência, diante de uma autoridade corrupta, a nossa referência não é o ser humano. Não é sequer os personagens bíblicos. É a palavra de Deus. Agora, tem uma moçada da igreja, que não é da nossa, falo de igreja geral, que tem a sua referência no entretenimento. Eu não sei como é que esse povo está fazendo hoje, porque quem gosta de ir para culto com fundo preto, com luzinha piscando, com dançarina, eu não sei como é que estão fazendo. Não sei. Tem gente que tem a sua referência na estrutura. Deixa de investir em pessoas, deixa de investir em missionários para investir na estrutura da igreja, no prédio da igreja. Uma igreja que... Eu soube de uma igreja que gastou sei quantos mil reais para construir uma torre de oração. Irmão, que ora em qualquer lugar. Agora eu vou citar Saião, que é para mim não ser acusado de nada. Saião diz que tem gente que vai à igreja para receber um doflex espiritual. Não tem interesse nenhum pela palavra. Interesse nenhum pelo reino de Deus. Só vai para se sentir bem. Então, queridos, a aplicação final que eu faço desse estudo é um chamado à fidelidade.
fidelidade. Não confiemos no Estado, não permitamos que ele intervenha em nossas programações, na nossa igreja, e nem desejemos intervir no Estado. São esferas diferentes. O pastor Israel Belo de Azevedo, ele cita no seu livro Celebração do Indivíduo, que um jovem colocou na sua Bíblia assim: eu não sou um crente batista, eu sou um batista crente. O trocadilho é para dizer que a nossa referência não está sequer na instituição batista, mas somos crentes em Cristo e valorizamos e defendemos os nossos princípios. Então, queridos, que Deus nos abençoe. Eu vou abrir para, se os irmãos tiverem alguma pergunta, fazer. Se eu souber responder, responderei. Se não, eu passo a bola aí para algum irmão. Os irmãos estão com a palavra. Pois bem, meus irmãos, então, eu penso que ficou muito claro ao longo dessas sextas-feiras, fala sobre a liberdade religiosa, sobre essa relação entre igreja e cultura, sobre a separação entre igreja e Estado, o que nós quisemos abordar com relação a um dos princípios batistas. Sexta que vem, veremos. Eu estou querendo mudar um pouco a temática, e aí sexta que vem eu digo aos irmãos o que nós vamos estudar. Faltou somente um princípio, que é a questão da igreja local. Mas aí eu penso que a necessidade do momento é estudarmos um outro assunto. Então, vou pensar direitinho. Opa, quem falou? Neemias. Pois não, Neemias. Na verdade, assim, como a transmissão está sendo feita para o YouTube também, né? E pode ser que outras pessoas de outras denominações estejam assistindo. Então, essa compreensão que a Igreja Batista tem, ela se constrói, né, vamos dizer assim, ao longo de uma história. Se você voltar ao Velho Testamento, evidentemente você vai encontrar Estado e nação, né? A organização política, o povo, e a igreja como uma mescla conjunta. Basta você pegar o caso de Neemias, Esdras e todo mundo que estava lá, quando foi levado para se arrependerem, estavam todo mundo junto. Mas evidentemente que isso aponta para algo muito diferente, que é a igreja. Como o pastor inspirado por Deus apresentou, a igreja ela está acima do território, ela está acima da nação, ela está acima da organização política. E ela tem que se abstrair disso. Isso é uma compreensão que se tem na plenitude dos tempos. E é exatamente por isso que Cristo veio, quando é possível o desenvolvimento do conhecimento, a ponto das pessoas conseguirem distinguir essas coisas e compreenderem a necessidade de separar. Então, assim, é uma compreensão que muitos vão buscar textos bem literais para justificarem a sua defesa. Nós precisamos continuar juntos com a igreja, com o Estado, porque existe esse versículo aqui. Então, na verdade, a compreensão da Igreja Batista deve ser entendida como uma revelação progressiva de Deus e a compreensão de que a igreja está acima do Estado, que também não é o Israel representativo hoje, né? Nós somos o Israel celestial. Mas isso não implica dizer que o Israel celestial se comunga ou se junta com o Estado brasileiro, com o Estado americano, com o Estado inglês e com o Estado, enfim, com os vários Estados que existem. É só para, evidentemente, outras pessoas que estejam ouvindo compreendam isso e que, evidentemente, passe a ponderar essas coisas, considerando essa compreensão do esclarecimento que a palavra de Deus nos traz no conjunto total, e não só pegar uma vírgula do texto. Né? Uhum. Muito bem, Neemias. Muito obrigado. Foi bom esclarecimento. Verdade, hoje é o final de toda uma construção que foi feita ao longo de sei lá, acho que 4 ou 5 sextas-feiras falando sobre o assunto, não é? Queridos, vamos encerrar.